Os problemas em questão têm por origem o seguinte: letra A, Pombal acusava a Companhia de Jesus de formar um verdadeiro Estado dentro do Estado e resistir ao poder do rei. Certo ou errado, senhores? Correto. Pombal condenava o monopólio do comércio de escravos africanos pela Companhia de Jesus? Não, o problema não é esse. Pombal se ressentiu da recusa por parte da Companhia de Jesus de participar da colonização do estado do Grão-Pará e Maranhão? Lembre-se de uma coisa: os jesuítas tiveram um papel fundamental na colonização do extremo norte do Brasil. Pombal rompeu com os jesuítas após a Companhia de Jesus apresentar uma decidida condenação ao tráfico negreiro? Falso. Os jesuítas apoiavam as pretensões espanholas nas negociações dos tratados e limites ocorridos no século XVIII? Também está falso. Então, a resposta, senhores, a letra A. Sexta questão. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou o bloqueio continental à Inglaterra, estabelecendo que nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa, na América, para esperar a situação se normalizar. Com relação à presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar que... Então, senhores, a questão, ela aborda que ponto? A transmigração da família real portuguesa para o Brasil e o período joanino, o período que Dom João VI esteve em terras brasileiras. Então, senhores, como a questão nos diz, em 1808, logo após a invasão do seu território por tropas francesas, Dom João desloca-se para o Brasil. Desloca-se para o Brasil trazendo todo aparato, todo aparelho burocrático, toda a máquina administrativa da coroa portuguesa. Chegando aqui, ele tomou uma série de medidas que tiveram duas consequências. A primeira, rompe-se o pacto colonial, rompe-se 308 anos de pacto colonial. A segunda é que o Brasil desloca-se para a órbita de influência da Inglaterra. E a pergunta que eu faço é: mas que medidas foram estas tomadas por Dom João VI? Que medidas foram estas tomadas por Dom João VI ao chegar em terras brasileiras? Senhores, eu poderia enumerar fácil uma dezena, mas para a aula eu vou enumerar duas, eu vou analisá-las e contextualizá-las. Duas. Primeira, ele vai abrir os portos do Brasil às nações amigas. Ele abre os portos do Brasil às nações amigas. Aí o aluno, ele se questiona: mas Getúlio, qual a importância dessa medida?
Qual é a importância dessa medida para o Brasil? É que a partir desse momento, o Brasil estava livre. A partir desse momento, o Brasil estava livre para manter relações comerciais com qualquer nação, desde que amiga de Portugal. Então, percebam, e é por isso que nós enfatizamos tanto, que com esta simples medida, rompe-se o monopólio, rompe-se o pacto colonial, rompe-se o exclusivismo, o monopólio comercial que Portugal, há 308 anos, mantinha em relação ao Brasil. Senhores, monopólio, que nós sabemos, é o vértice central do pacto colonial. Então, a partir desse momento, o Brasil passa a gozar. A partir desse momento, o Brasil passa a usufruir de uma liberdade. E, senhores, uma palavra de peso: liberdade econômica em relação a Portugal. E vejam que tentativas de anular esta liberdade, tentativas de revogar esta liberdade, levaram a elite brasileira, levaram a aristocracia, levaram os grandes proprietários de terras a articular a nossa independência. Está aí, eu vou usar uma metáfora, e eu gosto muito das metáforas. Eu vou usar em minha aula uma metáfora. O tigre, depois que prova o doce sabor do sangue, jamais volta a ser vegetariano. Senhores, a elite brasileira, ela provou o doce sabor da liberdade. A elite brasileira, ela provou o doce sabor da liberdade. Então, ela não aceitaria, em hipótese alguma, a volta do pacto colonial. Mas, senhores, eu falei no início da aula que as medidas tiveram duas consequências. A primeira, rompe-se o pacto. E a segunda é que o Brasil agora desloca-se para a órbita de influência de que país? Da Inglaterra. Por quê? E essa questão já caiu no Enem. Porque em 1810 foram assinados tratados comerciais que deram aos ingleses privilégios jurídicos, privilégios religiosos, privilégios comerciais no Brasil. Cai na prova assim: tratados de 1810. Por exemplo, que privilégios foram esses? Vou citar um: que produtos ingleses, ao entrar no Brasil, pagariam taxas, impostos alfandegários inferiores às demais nações. Então, o que eu gostaria que os senhores percebessem,
e é o que cai na prova do Enem, é que com os tratados de 1810, o Brasil agora desloca-se para a órbita de influência da Inglaterra. Perguntas? Então, vamos à questão. Com relação à presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar: a Revolução Farroupilha, e senhores, Revolução Farroupilha, período regencial, então você já descarta. Salvador foi elevada à condição de capital do Reino Unido de Portugal e Algarve. Senhores, a capital era que cidade? Rio de Janeiro. A presença da corte portuguesa no Brasil, exercendo um governo absolutista e conservador, contribuiu para retardar a independência do Brasil. Na verdade, acelerou a nossa independência. Chegando ao Brasil, Dom João VI tratou logo de cumprir o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos portos em 1808 para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia. Correto? Letra D está correta. Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal. Foram expulsos antes, em 1815. Então, resposta, letra D. Sétima questão. Considere os textos. O que deveria ser a República Brasileira começou a tomar forma de monarquia em maio de 1822. O príncipe foi aclamado defensor perpétuo do Brasil. Em 6 de agosto de 1822, foi assinado um manifesto dirigido às nações amigas, anunciando a independência do Brasil, mas ressalvando que o país se mantinha irmão de Portugal. O Estado Nacional Brasileiro do século XIX era fortemente controlado pela elite agrária e pelos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. As camadas populares foram sistematicamente excluídas das decisões políticas e dos benefícios econômicos. Um dos mecanismos de exclusão foi o voto censitário, baseado na renda. Para votar ou se candidatar a cargo público eletivo, era necessário rendimento somente alcançado pelos ricos. Outro fator de exclusão era a cor da pele. Para a parcela da população que descendia de africanos, o acesso aos canais de participação política era ainda mais bloqueado. Em geral, as pessoas oriundas das camadas mais pobres dificilmente enriqueciam ao ponto de alcançar o rendimento exigido pelo voto censitário. Com base nas informações dos textos, pode-se associar o regime político adotado no Brasil após a independência ao fato de, senhores, qual a principal característica da nossa independência? Sim. Na opinião de vocês, qual a principal característica da independência do Brasil? Arranjo político. A independência do Brasil fora, acima de tudo, um acordo, um arranjo político. Um arranjo político envolvendo que atores? Um arranjo político envolvendo que personagens? O príncipe Pedro, a elite agrária e a Inglaterra. Arranjo que excluiu, a palavra excluiu os segmentos populares, excluiu as camadas populares. O povo, senhores, o povo foi um personagem distante da independência do Brasil. O povo foi um personagem longínquo da nossa independência. Eu vou lembrar a vocês de uma frase:
A independência do Brasil foi fruto de uma classe, não de uma nação em seu conjunto. Repito, a independência do Brasil foi fruto de uma classe, não de uma nação em seu conjunto. E dentro dessa perspectiva, a adoção da monarquia. A adoção da monarquia fora um mecanismo encontrado, uma fórmula encontrada pela elite agrária, um mecanismo encontrado pela elite agrária para garantir, primeiro, a unidade territorial do Brasil e garantir seus privilégios. Ora, Getúlio, que privilégios eram estes? O latifúndio e a escravidão. A escravidão e o latifúndio. Senhores, a ideia de uma república, a ideia de uma república no imaginário popular estava diretamente associada à ideia de igualdade de todos perante a lei. Eu repito, no imaginário popular, no imaginário coletivo, a ideia de uma república estava diretamente relacionada à ideia de igualdade de todos perante a lei. Então, vamos imaginar rapidamente como falar de uma república em um país essencialmente agrícola. O Brasil, no século XIX, era um país essencialmente agrícola. Como falar de uma república em um país que a sua elite, ela tinha vergonha da negritude do povo brasileiro? Como falar de uma república em um país onde a sua mão de obra era escrava? Então, senhores, a ideia de uma república não soava muito bem. A ideia de uma república não soava muito bem aos ouvidos da elite brasileira. Elite que temia que ocorresse no Brasil algo semelhante ao que ocorrera aonde? No Haiti. Este era o pior pesadelo que habitava a mente da elite brasileira, que ocorresse aqui algo semelhante ao que ocorrera no Haiti, uma grande revolta de escravos. Vamos lá. Letra A. A monarquia garantia a ordem e a tranquilidade necessários para a elite brasileira, promover a autonomia provincial. Falso. Autonomia não. O que nós teremos aí é uma centralização. B. A monarquia garantia a manutenção da política econômica favorável à aristocracia rural brasileira e privilégios como a concentração de terras e a escravidão. Perfeito. A aristocracia rural defende a monarquia constitucional como a única via capaz de ampliar o direito de liberdade. Senhores, a escravidão é mantida. A aristocracia rural acreditar que o estabelecimento da república seria fator de estabilidade social. Falso. A monarquia ser a única forma de governo capaz de acabar com as rebeliões regionais e de promover a ampliação da participação política do Brasil. Lembre-se que a monarquia foi uma forma de você excluir. Então, letra B. Oitava.
Após a independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 22, as elites locais estruturaram o novo país a partir de uma série de códigos legais, como a Constituição de 24, o Código Criminal de 30, o Código Comercial de 50, entre outros. Sob a Constituição de 24, assinale a alternativa que corresponde a uma de suas características. Turma, qual a principal característica da Constituição outorgada de 1824? E também já caiu numa prova do Enem. Lembrem-se, é que esta Constituição, ela foi a única da história do Brasil a estabelecer o funcionamento de quantos poderes? 4. Ela foi a única Constituição da nossa história a estabelecer o funcionamento de 4 poderes. Que poderes eram estes? O executivo, o legislativo, o judiciário. E essa palavra bem aqui, ela faz muita diferença. E se sobrepondo a estes poderes, o poder moderador. E se sobrepondo a estes 3 poderes, o poder moderador. O poder moderador, que era um poder de uso exclusivo do imperador. Era um poder de uso exclusivo do imperador e, através dele, o imperador, ele passa a intervir no funcionamento dos demais poderes. Por exemplo, o imperador, ele vai nomear senadores. O imperador, ele vai nomear juízes. O imperador, ele vai nomear presidentes de províncias. Então, afirmo que o poder moderador é a chave política do império. É a chave política do império. Vamos à questão. A. Aboliu a escravidão? Falso, a escravidão é mantida. Estabeleceu a eleição direta para imperador? Falso, né, senhores? Criou os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador. Esse último a ser exercido pelo imperador. Correto, a letra C. Vamos passar logo para a nona, para dar uma dinâmica aqui mais rápida, porque já estamos em cima da hora, senhores. Nona, mesmo depois de abolida a escravidão negra e a mão de obra que faz a limpeza, mesmo depois de abolida, a escravidão negra é a mão que faz a limpeza, lavando roupas encardidas, esfregando o chão. Negra é a mão e a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. As ações desempenhadas pelos negros nos versos dessa canção tornam-se comuns no Brasil, entre outras coisas, por quê? Senhores, me diga uma coisa. A abolição no Brasil, e essa questão, peguem, da primeira prova do Enem, a última prova do Enem, todos os anos, todas as provas, tivemos uma questão abordando esse tema, a abolição da escravidão. Me diga uma coisa, a abolição da escravidão no Brasil, na segunda metade do século XIX, ela se deu de que forma? Lenta e gradual. Obrigado. Lenta e gradual. Foi um processo que iniciou-se em 1850
com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Passou pela Lei do Ventre Livre, 1871, pela Lei do Sexagenário, 1884, e só fora concluído no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Porém, turma, esse processo é duramente criticado. Esse processo de abolição é duramente criticado. Por quê? Porque não fora acompanhado de uma política de inclusão social. A abolição da escravidão não fora acompanhada de uma política de inclusão social. E detalhe, é uma sociedade racista, é uma sociedade extremamente preconceituosa. Jovens, para vocês terem uma noção, o quanto a sociedade brasileira era preconceituosa, o quanto a sociedade brasileira do início do século XX era racista. Senhores, jogar capoeira era algo punido com prisão de 2 a 6 meses. A roda de samba era reprimida pelos agentes públicos. O candomblé, reprimido pelos agentes públicos. No Maranhão, em um estado onde a esmagadora maioria da população, e desculpem o pleonasmo, a maioria da população era negra, aqui no Maranhão era proibido o tambor de crioula, era proibido a apresentação do Bumba Meu Boi no centro de São Luís. Sim, senhores, e eu pergunto, por que criminalizar a capoeira? Por que criminalizar a roda de samba? Por que criminalizar o candomblé? Por que proibir o tambor de crioula? Por que proibir o Bumba Meu Boi? Porque eram manifestações culturais dos negros, eram manifestações culturais dos negros. E aí, eu vou usar uma citação de um autor maranhense, Josué Montelo: para a boa elite ludovicense, era necessário silenciar as matracas, calar os pandeirões. Senhores, essa frase tem tudo a ver. Para a boa elite, era necessário silenciar as matracas, calar os pandeirões. Vamos à questão. Está difícil. Vamos lá. As atividades intelectuais consideradas supérfluas em fins do século XX foram relegadas a um plano secundário pelo Estado e pela sociedade, em todos os níveis, limitando igualmente a ascensão de negros, mestiços e brancos. Falso. B. A Lei Áurea previa que os alforriados seria garantido com exclusividade o exercício de profissões. Falso. Não é essa a preocupação. C. A abolição da escravidão se fez sem uma preocupação política de garantir ao povo negro o acesso à cidadania plena e sem a garantia de condições para a conquista da igualdade intelectual. Certo, senhores. 10ª questão. O que houve em Canudos e continua a acontecer hoje no campo e nas grandes cidades brasileiras foi o choque do Brasil oficial, mais claro, contra o Brasil real e mais escuro. Ao Brasil oficial e mais claro pertenciam algumas das melhores figuras da elite política do tempo de Euclides da Cunha.
civis e políticos como Prudente de Moraes, militares como General Machado Bittencourt, bem-intencionados, mas cegos, honestos, mas equivocados, estavam convencidos de que o Brasil real de Antônio Conselheiro era um país inimigo e que era necessário invadir e destruir. Sob a revolta de Canudos, é correto afirmar: senhores, sejamos objetivos. Uma palavra para associar a Canudos: messianismo. Ao responder qualquer questão de Canudos, tenham em mente isso: Canudos fora um típico movimento messiânico. O que vem a ser um movimento messiânico? É aquele onde as massas, vivendo na miséria, vivendo na ignorância e oprimidas pelos latifundiários, apegam-se à figura de um Messias, apegam-se à figura de um Salvador. No caso de Canudos, todos sabem, as massas do sertão da Bahia apegam-se à figura de quem? Do beato Antônio Conselheiro. Porém, as pregações de Conselheiro representavam uma ameaça aos latifundiários do sertão da Bahia. Representava uma ameaça aos latifundiários do sertão da Bahia. Por quê? Porque as pessoas que viviam nas fazendas oprimidas migram para Canudos e, além de mão de obra, esses latifundiários vão perder voto. E eu vou dar essa dica para vocês: associem esta frase à República Velha. Ela tem tudo a ver com a República Velha: coronelismo, enxada e voto. Coronelismo, enxada e voto. Então, estes coronéis, eles vão exigir da recém-proclamada República a destruição de Canudos. Então, vamos lá. Letra A. Decorreu de um conflito social insolúvel até os dias atuais. Sim, que conflito é esse? A questão agrária. Beleza? Passem para a 11ª, que estamos em cima do tempo. Com relação ao Estado Novo, de 1937 a 1945, é correto afirmar: turma, associa o Estado Novo ao quê? A ditadura. Eu tenho uma frase que sintetiza o Estado Novo. O Estado Novo, ele representou o que de mais arcaico, o de mais ultrapassado, o de mais conservador se pode ter na política. Me digam, o que é o de mais conservador que se pode ter na política? O autoritarismo, uma ditadura. Porém, o de mais moderno que se pode ter na economia, a industrialização. Associem o Estado Novo à industrialização. Por exemplo, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, olhem a letra E, rapidinho aí, ó. Letra E foi marcada pela crítica à democracia liberal e pela organização de um Estado autoritário encarregado de promover o progresso dentro da ordem. Correto. E para fechar, senhores, 12ª questão. Analise a imagem que se segue, publicada na revista Careta, em 12 de março de 1960. Plano de faminto, JK. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas, com gasolina brasileira. Que mais quer? Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Essa imagem revela, então turma, a imagem revela o quê? Uma crítica feita ao desenvolvimentismo de JK. Que crítica é essa? É que o país cresceu de forma acelerada
associada ao capital estrangeiro, porém as desigualdades regionais, elas aumentaram. As desigualdades regionais cresceram durante esse período. Então, nós chegamos aí, então, na letra E, manutenção das contradições sociais do país, apesar do desenvolvimento industrial. Então, senhores, eu gostaria primeiro aqui de parabenizar a todos. Parabenizar porque você está um domingo à tarde se sacrificando, assistindo uma aula. Então, é algo de alguém que quer mudar uma realidade. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para vocês que estão aqui presentes. E você acabou de acompanhar o aulão de História, a última das 4 aulas de revisão para o Enem, transmitidas ao vivo pela TV Assembleia no domingo. Às 8 da noite, você assiste novamente a mesma aula. A ideia é que você aproveite ao máximo a revisão de cada disciplina. O programa de hoje também está disponível no site al.ma.leg.br. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que neste domingo tem aulão do Enem no ginásio do antigo Colégio Marista, no centro de São Luís, com as aulas de Física, Química, Biologia, a partir das 8 da manhã. E você, claro, pode e deve participar da revisão presencial, que vai ser transmitida ao vivo da TV Assembleia. Mesmo assim, a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira com o nosso aulão do Enem 2015. E a reprise dessas aulas no domingo. Eu espero você, tá combinado? Até lá!